Então, eu deixo o conclave de Brasília nas suas mãos. E obrigado por estar aqui conosco. Obrigado eu pelo convite. Então, pessoal, é o seguinte, o tempo é curto e vamos direto à pergunta central, a pergunta decisiva, que toda a mídia brasileira e praticamente toda a classe política tem evitado. A pergunta é a seguinte: em outubro de 2014, quantos eleitores brasileiros foram informados de que iriam votar esperando que se tratasse de uma eleição normal e depois os seus votos seriam apurados numa contagem secreta com máquinas previamente programadas para não ser auditáveis? Tudo sob a direção de um homem do PT. Quantos foram informados? Resposta: nenhum. Todos foram votar esperando que eram eleições normais, com uma contagem transparente, acessível à fiscalização popular, e depois foram enganados, sabendo que apenas 23 pessoas haviam controlado a contagem e que a população inteira teria de aceitar esse resultado em confiança. Como se essas 23 pessoas fossem santos ou anjos vindos do céu, cuja palavra é indubitável, cuja palavra não pode ser posta em dúvida. Ou seja, eu não estou dizendo que houve votos roubados. Mesmo que não houvesse um único voto roubado, esse sistema, ele em si é uma fraude. É a fraude eleitoral mais cínica e monstruosa de todos os tempos. E, por ter levantado esse tema, o nosso amigo Dalma Forcini levou pedrada tudo quanto é lado, foi difamado, achincalhado, e no fim a questão da fraude eleitoral foi jogada e empurrada para baixo do tapete, e o pessoal se concentrou no impeachment. Não que o impeachment estivesse errado, mas o impeachment é um esquema demorado, é uma tática demorada, complicadíssima, e que depende sobretudo da classe política. Qual classe política? A mesma que havia ocultado a fraude eleitoral. Então isso é, passamos para os bandidos a decisão da situação. Então, é claro que somos a favor do impeachment, porém deveríamos ter feito uma coisa muito melhor e muito antes, que era impugnar as eleições, fazer novas eleições, tá certo? E processar criminalmente os responsáveis pela ocultação da contagem. Ou seja, a direção do PT e mais o TSE inteiro. Era isso que tinha que ser feito. Agora, nós sabemos assim, existem criminosos que confessam crimes menores para ocultar os maiores. Agora, o que nós estamos vendo é o contrário. Estamos vendo vítimas que se queixam de um dano menor para ocultar o maior. Ora, o que significa roubar dinheiro público comparado com você roubar a condição básica da democracia? Comparado com você roubar o direito mais elementar do cidadão de escolher os seus governantes numa eleição limpa e transparente, na qual ele tenha a capacidade de fiscalizar a contagem de votos. Se você já roubou o sistema inteiro, transformou isso nesta fraude monstruosa, pode levar o dinheiro junto, aí já não importa mais. Porque você já levou tudo, levou o direito, a dignidade, a honra do povo brasileiro. Depois que você transformou a eleição numa empulhação, o dinheiro já não importa, o dinheiro não é o valor principal. Numa democracia, vamos dizer, a principal coisa é o respeito, quer dizer, ao eleitor, o respeito à decisão popular, tá certo? E o respeito aos direitos da população. Esses direitos foram 100% violados na eleição de 2014. Então, esse conclave, assim como outros que já foram realizados, ele tem por finalidade restaurar na mente da população brasileira o verdadeiro senso das proporções do que aconteceu. Nada do que houve no Brasil, nem mensalão, nem petrolão, nem BNDES, é mais grave do que isso, gente. Quer dizer, vocês permitiram que uma tirania, uma ditadura se instalasse sob o nome de democracia, tá? E estão concordando, estão aceitando. Agora, isso aí, a classe política inteira, você vê, o próprio concorrente vencido, o senhor Aécio Neves, foi o primeiro a dizer, a dona aí foi eleita numa eleição democrática. Democrática é uma pinóia, tá certo? Quer dizer, isso é uma mentira sólida e ele sabe que é. Esse é o Aécio Neves. O senhor sabe que é mentira? O senhor sabe que uma eleição com apuração secreta não é
democrática, em hipótese alguma. Uma eleição com apuração secreta não serve nem para eleger síndico de prédio. Então, todos nós fomos submetidos a essa empulhação, todos nós fomos feitos de palhaços, e está na hora de voltar e falar, não, impeachment não é suficiente, não. Tem que botar essa gente na cadeia, tem que botar o TSE inteiro na cadeia, porque fizeram a maior fraude eleitoral de todos os tempos e em todos os países. Então, este conclave tem uma missão fundamental, restaurar no Brasil a consciência do grande dano que sofreu, porque o dano financeiro é secundário. O dano, vamos dizer, estrutural, a destruição da democracia é a coisa básica. Então é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado, gente. Professor. E eu gostaria do que eu vou falar aqui fosse analisado por dois aspectos. O primeiro aspecto, que fosse na condição da justiça eleitoral como réu. Porque eu, como advogado, eu aprendi na faculdade, eu levo isso para a minha vida normal, é que teriam que existir, no julgamento das ações de processo eletrônico de votação, 3 entes: o autor, o réu e o juiz. Na nossa concepção jurídica, existem apenas 2. E a Justiça Eleitoral, ela assume a condição de julgador e de réu. Então, por essa razão, este ofício, ele diz que não houve nenhuma impugnação ao processo eletrônico de votação. Sim, houve. A petição está aqui, o processo está aqui. Eu participei da lacração, do desenvolvimento dos programas, e posso dizer para os senhores que nós fizemos uma petição muito arrazoada em relação daquilo que a gente encontrou lá. E outra questão que eu gostaria de colocar também para ser analisada junto com a minha exposição é a seguinte: hoje, nós advogados, operadores do direito, nós temos que agir dentro da legalidade, dentro da juridicidade, mas também com técnicas de camuflagem, para a gente conseguir entrar na justiça eleitoral e fazer uma auditoria independente, porque a Justiça Eleitoral, ela bloqueia todas as portas dos partidos. Vocês vão ouvir dizer que a Justiça Eleitoral coloca tudo à disposição. Não, isso não é verdade. Ela entrega sim os documentos, mas vocês vão ter que percorrer pelo menos 5.000 zonas eleitorais para procurar isso. Quem tentou fazer fiscalização, auditoria, até hoje não conseguiu. Por quê? Porque o réu julga os processos. Essa auditoria nas urnas foi muito importante, porque ficou muito claro para todos nós que, de fato, não é possível se dizer se o sistema foi ou não fraudado. E não é que não seja possível porque o sistema do processo eleitoral seja inviolável. Ao contrário, é porque ele é inaferível, ele é inauditável. Você não tem mecanismos para auditar o sistema do processo eleitoral hoje, tal como se encontra. Com toda essa argumentação técnica, são 226 páginas, a sustentar, dentre outras coisas, a importância do voto impresso acoplado, para que se permita uma auditagem. Tudo que você não pode aferir e auditar sempre gera um processo de dúvida na cabeça das pessoas. A urna, o processo eletrônico de votação, ele é 100% seguro para a Justiça Eleitoral, porque eles não permitem que façamos provas. Então, aconteça o que acontecer, eles têm 100% de segurança que nós não vamos conseguir provar, fazer prova de que houveram irregularidades. Então, para mim, eles dizem, o processo é 100% seguro. Eu digo, sim, para vocês é, para mim não, porque eu não consigo conferir. Muito bem. Que em 1986 houve um recadastramento nacional de eleitores aqui no Brasil, onde deixamos o título antigo e passamos a usar esse título novo, que é, e desde na época, nós já criticávamos, porque é uma coisa, é um documentozinho de computador, uma coisa simplérrima, que permitiu, desde 86, quando houve esse recadastramento nacional de eleitores, 2 coisas. Primeiro, a implantação do voto eletrônico em 96, 10 anos depois. Só que a Justiça Eleitoral não nos disse que o recadastramento nacional de eleitores era para isso. Que cada eleitor brasileiro tornou-se um número, exatamente o número que possibilita, quando o cara chega na sessão eleitoral, o número do título dele é que o mesário digita naquele terminalzinho que é acoplado à urna,
bota ali o número do título e habilita a máquina para o cidadão votar. E é o Tribunal Superior Eleitoral que garante a você, a mim, aos 143 milhões de eleitores, que o fato de depositar ali o número do teu título e em seguida você votar, garante a você que teu voto continua sendo sigiloso e secreto. É apenas o TSE que garante Só. isso. Nenhum técnico de informática teria condições de atestar isso. Garante exatamente o inverso, e a coisa de um ano atrás, houve o que a gente chama de teste de penetração, este promovido pelo próprio TSE. O que é um teste de penetração informática? São pessoas fora do sistema tentarem entrar dentro do sistema. E o TSE resolveu fazer isso, uma equipe da Universidade de Brasília, chefiada pelo então aluno Diego Aranha, era um aluno da UNB, junto com outros alunos da UNB, foram para dentro do TSE, tiveram acesso ao código-fonte, e com algumas horas de acesso a esse código-fonte, Diego provou, era um teste promovido pelo próprio TSE, que era possível desembaralhar os votos dentro da máquina. Ou seja, identificar o voto com o eleitor. E ele fez exatamente isso. Que havia um problema de projeto dentro da urna, havia um projeto de mau desenvolvimento do programa geral do sistema, né, que permitia exatamente isso. E parece uma coisa simples, o telespectador de repente não vê a gravidade disso, o passarinho, mas o voto ser secreto é uma cláusula pétrea da Constituição do Brasil. É uma coisa gravíssima, que foi provado tecnicamente que essa urna é falha. Esse fato chegou a ser reportado pela mídia dominante, mas sem a repercussão que me parece o caso merecia. Então, a Justiça Eleitoral, numa propaganda maciça, ela está dizendo que a biometrização do processo ela tem a ver com o aprimoramento do sistema eleitoral, impedindo que um eleitor vote por outro. Só que eu tenho provas aqui, e coletada durante o trabalho que eu já faço para investigar o processo eleitoral, que talvez, essa é a minha opinião, eu vou tentar passar isso para vocês tomarem a decisão. O processo de biometrização, ele tem vindo para unificar o banco de dados dos brasileiros, tornando as informações acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas, incluindo agentes estrangeiros. Então, aqui essa primeira parte, o que eu quis falar para vocês, que a biometrização, ela teve por objetivo levar, intercambiar e compatibilizar os cadastros eleitorais com o da Polícia Federal. Tá? Então, quando vocês entregarem os dados de vocês lá, vocês podem ter certeza que esses dados vão estar compatíveis com os dados que a Polícia Federal está capturando. Tem um outro memorando aqui também da STI. Com base nos argumentos expostos, esse memorando aqui, eles dizem, houve uma discussão, se não teria numa empresa brasileira forma de criar um software que pegasse os dados e que esses dados não pudessem ser compartilhados com a Polícia Federal, que eles servissem unicamente para o recadastramento eleitoral e não criminalizasse todos os eleitores brasileiros, que não seria uma criminalização, mas seria compatibilizar e deixar pronto para e em condição de. Então vamos ler o que o TSE falou para o Ministério da Defesa em 2011. O objetivo do convênio é estabelecer proposta para colaboração técnica e o intercâmbio de conhecimento, informações e dados, experiências, de forma a assegurar parceria para o desenvolvimento e implementação de ações que possibilitem aos cidadãos brasileiros a realização dos alistamentos militar e eleitoral. Esta não é a função precípua da Justiça Eleitoral. Nós estamos dando os nossos dados para serem criminalizados
no estado policialesco. A condição básica é essa. O presidente do TSE esclareceu que a assinatura do convênio é o primeiro passo para uma futura unificação dos dados cadastrais. O ministro destacou ainda que a Justiça Eleitoral tem o maior cadastro atualizado sobre os brasileiros, pois é atualizado a cada 2 anos. E tralalá, tralalá, tralalá. Vocês lembram ainda daquilo que eu falei, que era para impedir um eleitor para votar pelo outro? Está longe, né? Bom, tem mais. Departamento de Polícia Federal. Outro extrato. Extrato de cooperação técnica firmado entre o TSE e o Ministério da Justiça, cujo objetivo é a coleta de dados biométricos, impressão digital dos 10 dedos, fotografia, atualização de cadastro nacional dos eleitores nos municípios. Está vigindo ainda esse. Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro. Esse convênio do Ministério da Justiça, ele levou a ser utilizado também o cadastro para um Sistema Nacional de Prevenção de Combate à Lavagem de Dinheiro, que é uma parceria também com o governo americano. Objetivo: potencializar a utilização de bases de dados e cadastros públicos no combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Meta 8, obter junto ao TSE o acesso ao cadastro eleitoral para os órgãos públicos que atuam no combate à lavagem de dinheiro. O TSE está fornecendo os nossos dados para isso. O acordo com o RISC. O acordo com o RISC seria um acordo para se emitir um documento único para todos os brasileiros, que até na época eu fiquei preocupada, porque eles iriam sair com isso muito rapidamente e muita gente iria ficar sem votar. Mas esse convênio ele está suspenso. Tem uma pessoa aqui que poderia esclarecer melhor, eu não sei se ele vai querer falar, mas a função precípua do RISC era dar documentos de identificação civil. O nosso cadastro está servindo para identificação, intercâmbio de informações militares e criminais. Então, eu não sei se o Rick vai querer entrar nessa. O que a Justiça Eleitoral tem um convênio com a Polícia Federal é inequívoco, tá? Isso existe, foi feito pelo Ministério da Justiça, etc. Quer dizer, eu tenho certeza e tenho provas que o FBI está envolvido no processo de biometrização brasileira e que a função da Justiça Eleitoral em fazer isso, ela tem um objetivo diferente da sua função precípua e que não é para nada, em nenhum momento, ela tem interesse em pedir que um eleitor vote pelo outro, porque ainda é possível um eleitor votar pelo outro, e a ideia dela é criar esse cadastro, um monstro, para ela poder compartilhar, e agora eu descobri que ela quer vender também. Muito obrigada pela paciência de me ouvir.